você acha de ver como é que uma LI é feita? Sim, dessa vez nós chamamos Thiago Drummond, um parceiro do canal Despachante Aduaneiro, e ele mostrou passo a passo como é que se faz uma LI. Topa? Tá interessado, né? Então vamos nessa, solta a vinheta e bora para esse vídeo. Vocês não vão se arrepender. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, como é que se faz em campo? Dessa vez apresentando como se faz uma LI. Como eu não sou despachante aduaneiro e tenho muita curiosidade em ver as telas pelas telas, eu chamei um parceiro que tem o mesmo nome que eu para mostrar como se faz uma LI. Seja muito bem-vindo, Thiago Drummond, meu amigo, meu parceiro. A palavra é com você. Como se faz uma LI? Mostra, manda ver no Siscomex mesmo. Bora lá. Claro, tudo bom? Boa tarde. Vamos lá, Thiago. Vamos lá, Thiago. Após abrir aqui o Siscomex, tá? O primeiro passo para você gerar uma licença, você vem aqui no aba licença de importação, solicitação. Como você está fazendo uma nova, você vai em licença. Se você estivesse fazendo uma substitutiva, você viria aqui em substituição. Se fosse uma que já existia, você estava aqui em recuperação. Beleza? Como a gente vai fazer uma nova, eu vou clicar aqui no licença. Tá? Quando você clica no licença, a gente abre primeiramente essas 4 abas aqui. Tá? A primeira aba ali, a identificação da solicitação, nada mais é do que uma referência que você queira colocar, o número do teu processo, enfim, ou o produto que você vai fazer a licença, beleza? A segunda, tipo do importador, né? Se é uma pessoa física, enfim, jurídica. Na grande maioria, a gente vai fazer pessoa jurídica, né? São empresas. O CNPJ aqui do estabelecimento, tá? O país de procedência é o próximo campo aqui, que é onde a mercadoria estava no momento do embarque dela, né? Tá? É o país de procedência. A URF de despacho, aonde essa mercadoria vai desembarcar aqui no Brasil, e a URF de entrada, onde ela vai, por qual porto ela vai entrar aqui no Brasil. A grande maioria delas entra pelo Porto de Santos, enfim, ou, obviamente, um porto lá de cima do Nordeste. Mas também temos muitos casos onde a URF de entrada e de despacho é a mesma aqui, né? Entra por Itajaí e, no nosso caso aqui no exemplo, e o URF de despacho também é Itajaí. Então, vai botar a mesma aqui, mas, enfim, essas informações você consegue todas no CE Mercante. As informações complementares são tudo que você puder colocar de informações que possam ajudar o órgão anuente, que vai fazer a anuência, né? Que vai fazer a análise dessa licença de importação. Aqui você vai botar o número de um certificado, se for um pneumático, por exemplo. Você vai botar alguma informação extra que você não queira colocar, que não seja da descrição do produto, né? Mas que ajude o órgão anuente a fazer a análise. Perfeito? Então, esse é a primeira das abas de uma solicitação de LI. Eu vou partir para a segunda aqui, que é fornecedor. Vamos lá. Fornecedor, aqui você vai elencar, né, o fabricante, o exportador, o fabricante e o produtor, né? No caso, se eles forem diferentes, você vai fazer a marcação aqui exatamente, né? Se o produtor e fabricante é o exportador, se ele não é o exportador, ele vai te abrir uma aba para você colocar os dois de forma diferente, claro, 2 nomes. Tá? E se ele é desconhecido, ele vai te deixar passar para a próxima aba, inclusive, sem você fazer a declaração do fabricante, ele só vai te pedir o exportador. Existe muito, né? Onde você compra de uma trading lá fora, né? Uma trading chinesa, enfim, indiana, de qualquer outro país, e eles é que fazem a compra do produto. Então, para você, o fabricante, ele é desconhecido. Aí você coloca só aqui, obviamente, o exportador. Perfeito? Essa aba é bem simples, bem sucinta, é só para o tipo realmente de fornecedor. A terceira aba aqui, a mais importante do meu ponto de vista, é a mercadoria. Aqui você vai botar os dados gerais dela, a parte da NCM, muito importante, perfeito? A parte da unidade de medida estatística, ela é automática, né? Cada NCM tem a sua. Então, se for quilograma, você vai ter que preencher mais à frente. Se for a parte, obviamente, de pares, como um sapato, alguma coisa, você vai ter que fazer o cálculo e assim por diante. Tá? A NALAD aqui, se você tiver algum tipo de acordo, a moeda negociada,
obviamente, a moeda que você está utilizando para compra, e a condição, né? O Incoterm aqui dela, FOB, CFR, enfim, tem uma série de opções, isso é tudo negociação comercial. A condição da mercadoria, aí aqui tem uma aba que é bem interessante, porque, assim, licença de importação são poucos produtos que tem, mas se for usado, praticamente 99% das NCMs possuem anuência, tá? Porque você é preciso aí passar pelo crivo do DSEX para poder ter a anuência de um produto usado. Eu não vou dizer 100%, porque eu não tenho essa certeza, mas 99% dos produtos usados possuem LI, diferentemente dos outros NCMs, que muitos você não precisa fazer esse trâmite de solicitar uma licença de importação, enfim, perante um órgão anuente. Aqui, como eu não preenchi a NCM lá em cima, aqui ele não vai me deixar abrir, para te dar alguns exemplos. Mas é o destaque, né? O destaque da NCM, que nada mais é que são subcategorias dentro de uma classificação fiscal. Como é que a gente pode entender melhor isso? Por exemplo, se você você está trazendo pneumáticos, né? Um pneu Aro 14. Como a gente sabe, ele tem Aro 14, tem um raio menor, né? 65, você vê lá no pneu 185, 6014, vê 195, 6014, ou seja, dentro de uma mesma classificação fiscal existem vários tipos de pneus. Aí o destaque aqui, ele vai te dar uma segregada nisso, você separar. É mais para um controle mesmo, e obviamente para você saber se precisa aí, às vezes até o próprio destaque é o que define se vai ter licença de importação ou não, né? Então, ele é mais uma subcategoria dentro da tua NCM, perfeito? Aqui em processo anuente, número do processo e órgão, é se você tiver algum processo para fazer esse licenciamento. Se for alguma coisa, uma compra para o governo, alguma coisa nesse sentido, aí você coloca o número do processo aqui para que eles linkem lá e possam fazer a anuência dela da forma devida, né? Se você tem se você está atendendo empresas como a Petrobras e etc., você tem alguma coisa nesse sentido, você consegue colocar nesse campo. Aqui a questão do drawback, né? Se você vai utilizar o drawback, né? Se você na realidade vai exportar essa mercadoria depois, se você tem alguma outra finalidade que não seja consumo ou revenda dessa mercadoria. E consumo, quando eu digo consumo mesmo, é para a indústria ou alguma coisa nesse sentido, ou consumo direto, né? Você não vai transformá-la para exportar depois. Perfeito? Aqui a aba onde você vai colocar todos os dados da mercadoria, você vê que na minha ele já coloca algumas sugestões, porque eu já preencho isso com frequência. Né? Você vai na unidade comercializada, se você quer, se o fornecedor está te fornecendo essa mercadoria em peças, em caixas, enfim, em pares, como eu falei, sapatos, depende. Como você está comprando, você vai colocar aqui. Né? O peso líquido dela, normal, a quantidade, unidade comercializada, ou seja, se você está comprando falou aqui que é pares, você tem que botar quantos pares estão aqui, e não, obviamente, quantos calçados, né? Que aí seriam 2 por cada. Quantidade na unidade de medida estatística, conforme a NCM, como eu falei lá em cima, se for quilograma líquido, ele preenche automático, tá? Porque tu já coloca essa informação aqui, ele coloca aqui. Se não for quilograma líquido, você precisa fazer o cálculo e colocar, senão ele fica zerado aqui, você tem um problema na tua licença. O valor no local de embarque, aí isso aqui depende, obviamente, muito do Incoterm que você está usando, né? Se você está comprando uma mercadoria aí CFR, esses valores aqui vão ser iguais. Se você está comprando FOB, esse valor aqui vai ser X, e esse valor na condição de venda aqui ele vai ter um acréscimo, né, do frete em cima ali da mercadoria. A especificação aqui é nada mais do que a descrição completa, né? Você deve ver que dá 3.900 caracteres, é importante que faça a descrição mais completa possível. Uma vez cadastrado, você só vai fazer o processo aqui de inclusão, ele não vai deixar agora porque eu não preenchi, e ele vai criar uma linha aqui embaixo. Você pode criar, se não me engano, até 84 linhas por adição, por LI. Então, a partir do 85, você é obrigado a fazer uma nova licença de importação, mesmo que seja um produto da mesma NCM, ele não comporta mais do que isso. Perfeito? Aqui ele vai fazer o cálculo, se você incluir mais de um item, obviamente, ele vai fazer o cálculo dos totalizadores, né? Ele vai somar o que você colocou de medida estatística de cada um, de peso líquido de cada um, de valor, e valor da condição de venda automaticamente. Tá? Por último, e hoje talvez seja menos importante, porque não há um controle tão grande desse campo, dessa parte de negociação aqui, que é a parte cambial,
você vai colocar, principalmente, essa aqui ainda é muito importante, né? A questão do regime de tributação. Você vai colocar aqui se é recolhimento integral, imunidade, isenção ou suspensão, enfim. A grande maioria aí que a gente conhece é recolhimento integral, né? Importação, finalidade direta aí de consumo ou revenda. Mas, claro, existem outras suspensões, enfim, que você vai suspender para usar um regime especial de admissão temporária, alguma coisa nesse sentido, é aqui que você vai colocar. Perfeito? E se você, obviamente, optar por suspensão ou alguma coisa, ele vai te dar uma série de opções de fundamentação legal. O porquê você está suspendendo, o porquê você está isentando, né? Para você poder, obviamente, ter a anuência certinha conforme a finalidade do produto que você está trazendo. E, é claro, se existir um acordo tarifário, você precisa informar aqui, já para que ele considere as reduções, né, de imposto, para quando você for registrar a tua DI. Lembrando que a DI, quando você vai registrar e possui licença de importação, a aba adição dessa DI, quando tiver licença de importação, o preenchimento vai ser automático. Você só coloca o número da licença e ele preenche automaticamente a sua adição lá. Você não pode editar quantidade, você não pode editar nada disso na tua declaração de importação, porque, óbvio, você já tem uma licença por uma quantidade determinada. E aqui o último campo, como eu disse, ele aí acaba sendo um campo mais irrelevante no momento, que é a modalidade de pagamento, né? Ainda se menciona se é à vista, a prazo, enfim, o antecipado pagamento, mas é algo que a Receita não controla há um bom tempo. Tá? Isso aqui já não, a Receita não é passível de multa, não é mais nada. Você pode botar à vista e tal uma outra condição diferente na tua invoice, que dificilmente o fiscal vai te multar. Mas ainda é um campo obrigatório para você preencher uma licença de importação. Enfim, eu acho que é isso. Eu fiz de uma forma mais sucinta possível, dizendo um pouquinho de cada um dos campos aí da licença de importação, Thiago. Tá. Duas perguntas que talvez se deva ouvir o dia inteiro. Primeira, onde é que eu vejo que eu tenho que fazer uma LI pré? Ou seja, aqueles NCM chatinhos que precisam fazer LI pré. Claro. Lá na aba que você coloca o NCM, onde você coloca isso para aparecer isso para você não ter problemas mais para frente, não pagar os Vamos lá. Que na verdade é 5 mil, né? Claro. O Siscomex está todo interligado, né? Na realidade, antes de fazer uma licença de importação, você consegue pesquisar através de outros programas, né? Por exemplo, a TechWin, existe uma série de outros que você consegue, de outros programas aí que você consegue fazer. Na verdade, não são nem programas, né? São websites que você consegue, através de uma assinatura paga, fazer a consulta do tratamento administrativo dessas NCMs. Mas se você não tiver essa possibilidade e você vier aqui tentar fazer a licença, que eu acho que é o meio mais viável de todos e mais confiável, você vai digitar a NCM. Quando você digitar a NCM, ele vai te dizer muitas vezes se o produto é ou não passível para registro de uma licença de importação. Deixa eu ver se eu acho uma NCM aqui para a gente fazer uma 8306, vamos ver aqui, se eu consigo alguma que a gente consegue. Aí ele diz, essa NCM não existe, não tem necessidade de licença de importação. Quando você for salvar, ele muito provavelmente vai te dizer isso, se ela não tiver. Ó, aqui ele me pediu, obviamente, algumas coisas, porque nessa NCM deve ter a possibilidade de ter, em algum dos destaques, um licenciamento. Mas tem NCM que não tem. Tá? Se tu me permite, eu vou abrir uma outra aba aqui, rapidamente, que a gente faz uma consulta rápida. Eu estou entrando aqui para a gente fazer. Vamos lá, 7326. Vamos ver uma que não tem. Ele aponta, tá? O próprio Siscomex ali, quando você tenta fazer uma LI de uma NCM que não tem licença, ele te diz, não está sujeito a licenciamento de importação. Entende? Ele já te diz ali logo, não. Aí você já sabe que, óbvio, para essa NCM, não cabe nenhum tratamento, não cabe nada. Ó, essa é uma NCM que não tem. 732611, só para material usado, como eu citei, tá vendo? Para material usado, ela tem. Aí eu vou voltar lá. 73261100. Talvez ele vai me pedir, ele vai fazer ele vai me dar essa situação de se precisa ou não para essa NCM, somente quando eu preencher o restante. Tá? Se você quiser, Thiago, eu preencho aqui para demonstrar, não tem problema nenhum. Eu crio uma nova aqui, vamos lá, teste. Teste, como é que isso faz?
Aqui eu vou preencher um CNPJ, vou colocar o... Põe um fictício, sei lá. Obrigado a botar um válido, senão ele não deixa, né? Vamos lá. Ah, entendi. Botar o DRB aqui, claro, né? Vou preencher aqui o país. Vamos botar que vem do Afeganistão. Meu Deus. A URF aqui, eu vou botar a nossa aqui. Já sei de cabeça, já vou logo nela, acho que é mais fácil. Aqui nas complementares eu vou pular e vou salvar. Vou ver se ele vai criticar. Salvo com sucesso. Tá bom. Viu? Na hora de registrar, eu já criei, ele vai me gerar vários erros, né? Porque eu não preenchi muita coisa. Eu vou tentar botar registrar aqui para ver o que ele me diz sobre essa. Vamos ver, ele vai fazer uma análise de diagnóstico. É possível que nesse momento aqui ele já identifique que não tem. Vamos ver se ele vai me fazer esse... Não, pior é que não. Ele não te deu nenhum tipo aqui. Antigamente ele fazia, tá? Ele dizia, para essa NCM não existe previsão de licenciamento não automático. Né? Ele dizia isso. Nesse momento ele não está dizendo. Então, muito provavelmente, ele não está fazendo esse crivo aqui, não. Ele só vai fazer no último momento, quando não tiver mais nenhuma pendência, né, dessas que eu, obviamente, não preenchi aqui, para a gente poder fazer. Então, a última alternativa seria você fazer a consulta aqui, como eu te falei. Né? Pega aí, existem várias, né, várias assinaturas, essa é a que a gente usa aqui com mais frequência, mas existem várias. Você vem aqui, né, e faz a consulta do tratamento administrativo dela. Você vai saber aqui se tem ou não tem. Nesse produto, nesse caso, só tem para material usado. Aí eu vou botar agora um exemplo, por exemplo, se tivesse pneus, os tipos utilizados no automóvel de passageiro. Aí se eu vou aqui em tratamento administrativo, você vai ver que vai aparecer uma aba chamada lá, ó. Em vermelho ele aparece, ó. A finalidade é analisar, né? A finalidade é analisar, e aparece em vermelho. Eu vou botar aqui imprimir, que ele abre numa tela um pouco maior, você vai conseguir ver aquele campo em todas as suas possibilidades. Olha lá, ó. Lá embaixo. 90% deles vai ter só aqui, ó, material usado. Sim. Tá? Quando tiver mercadoria em vermelho, analisar, você já sabe que tem LI, licença de importação prévia ao embarque, e ele vai te dizer quem é o órgão anuente, quem que vai fazer a análise disso. Entendi. Perfeito? Perfeito. Outra dúvida que eu tenho, vamos usar um ex-tarifário. Por que todo ex-tarifário, todo material com ex-tarifário precisa de LI? Aí a gente tem que dar uma olhadinha agora aqui, tu vai ter que entrar no campo negociação, né, para ver se você vai, obviamente, incluir algum acordo aqui, tá bom, porque o ex-tarifário, ele não tem um campo específico, tá? Ele não tem um campo específico aqui. Agora, o que o ex-tarifário vai te exigir? O ex-tarifário, ele é uma exceção, né? Ele é uma exceção. O ex-tarifário, para você utilizar o pleito de um ex-tarifário, a tua especificação aqui, a tua descrição, ela vai ter que ser exatamente igual, né? O teu produto ele vai ter que atender todas as características desse ex-tarifário que um dia foi pleiteado por alguém ou que você mesmo fez o pleito. Né? Você mesmo entrou com o pleito, o Thiago já me comentou que você já fez esse tipo de pedido. Então, assim, por que você vai ter que estar entrando? Porque você depois, na hora de registrar a declaração de importação, você vai ter que ter uma justificativa do porquê que você está fazendo com redução de alguns impostos. Entendi. Né? O ex-tarifário tem essa finalidade, como é uma exceção, é um produto que não é produzido aqui, enfim, ou que não tem similar nacional, você vai fazer esse pleito. Mas o mais importante, como eu te falei, é para embasar, obviamente, uma futura declaração de importação e para que a especificação aqui, tá, seja exatamente igual à do produto que você está fazendo esse pleito. Se você quiser me dar um exemplo aí, eu não sei se eu consigo achar aqui de pronto, mas vamos ver se a gente acha aqui. Tem NCMs 7326, vamos ver se tem alguma aqui que tem o ECA. Esse tem, ó. Esponja de lã de aço. Para mim usar esse ex-tarifário, eu teria que usar exatamente essa mesma descrição. Tá? Aí, óbvio, eu tenho que ler, né, o ato, né, que foi, obviamente, que imputou, que gerou esse ex-tarifário. E esse ex-tarifário aqui, ó, se não me engano, a redução dele, ó, é só por IPI, tá vendo? Tá? Ó, você vê a NCM em cima 10, sem CX, 6,5 de IPI, e ela embaixo 3,25. Então, você vai usar o X,
Só que tem que ser exatamente essa descrição, perfeito? Você vê que, por exemplo, essa mesma LCM, ela cabe para palhas de ferro, aços, pontes, pregões. Então, todos os outros pagam 6,5 de IPI. Esse específico paga 3,25. Acho que eu consegui te responder, né? Oh, perfeito. E uma última dúvida, isso é meio ridículo, mas eu tenho que perguntar. Quando trata-se de um item com antidumping, onde você coloca esse item, é lá no valor dele, ele tem que ser maior do que o antidumping. Então, vamos supor, uma câmara de ar que é feita aqui no Brasil, custa 90 centavos. O antidumping, ele tem que ser acima de 1,10, por exemplo. É lá no valor que você põe isso, porque ele automaticamente indefere a LI, ou estou viajando aqui? Não, não é nesse... Aí ela talvez vai ser na nossa próxima conversa, Tiago, na declaração de importação. É lá que você vai colocar essas informações. Aqui na licença de importação, você vai estar, obviamente, sujeito à análise. Se tiver dumping, com controle de preço mínimo, que aí existe, os órgãos anuentes não nos dizem, mas a gente sabe que tem um preço mínimo. Tem produtos que tem um preço mínimo por quilo. Aí ela vem com defeito. Antigamente, né, faz algum tempo que eu não registro esse tipo de licença, te dizendo francamente, você registrava essa declaração, essa licença de importação, perdão, e automaticamente, porque já havia parâmetros no sistema, ela já vinha indeferida ou em exigência, né? Ela já vinha em exigência automaticamente, dizendo que você não atendeu os parâmetros de preço mínimo. Aí você tinha que aumentar o teu preço para tentar chegar, né? Mas isso é na declaração de importação, não é aqui não. Então já fica um spoiler para a próxima aula. Pelo que dá para ver, né, Thiago, é muito simples fazer uma LI. Não é mais aquela tela verde do Syscomex, que tinha uma porrada de coisa, uma porrada de comando. Eu sou dessa época mais antiga. Você tem mais ou menos a minha idade também. Então, é muito simples fazer uma LI, a própria DI, acredito eu, quando entrar do INPE, isso mais para frente, cada vez mais. Ou seja, toda aquela dor que a gente tinha lá atrás não existe mais. Não tem mais que levar no Banco do Brasil para ser registrado, etc, etc. Ou estou falando bobagem? Não, é isso mesmo. Assim, ó, desde que você esteja munido de todas as informações e, claro, compreenda elas, como você que trabalhou e trabalha no comércio exterior, você vai ter um preenchimento bem fácil aqui. Ele é bem didático, né? Ele é bem didático. Principalmente quando você não tiver nenhuma questão com acordo e etc. Se você tiver, começa a complicar um pouquinho mais. Mas é de fácil preenchimento. Hoje em dia é tudo automático, né? Anuência DSEC, Inmetro, na grande maioria você só vai ter que preencher alguma coisinha no site lá do Inmetro, enfim, fazer lá no Orquestra, no caso do Inmetro, o envio, né, e o pagamento de uma taxa para eles fazerem essa análise, mas o registro propriamente dito da licença, que é preenchimento e registrar, ele é simples. Aí, claro, o envio para esse órgão anuente, cada órgão acontece de uma forma. A ANP você registrou aqui, já cai para ela lá, o DSEC você tinha que usar, e acredito que ainda use, o Banco do Brasil para fazer esse envio. O Inmetro, você precisa usar o Orquestra, que é um site deles, do Inmetro, criar um pedido de anuência lá, pagar uma taxinha de 50, 60 reais e aguardar depois lá o passo a passo. Mas o preenchimento, como eu te disse, ele é muito simples. A anuência aí é um outro passo que, claro, andam em conjunto, não adianta você registrar, se você não mandar para análise, ele não sai em análise, né? Ele não defere a licença ou entra em exigência, mas é basicamente isso, é bem simples. Você tem alguma LI aí que está para ser definida, alguma coisa assim? Só para mostrar para o pessoal onde é que fica isso? Não, eu não tenho nenhuma, mas eu posso abrir uma aqui e te mostrar, uma LI, claro. Deixa eu ver se eu tenho uma de pronto aqui, porque eu vou te dizer que caiu muito a exigência para licença de importação. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu devo ter. Mas caiu muito, assim, eu te digo que eu registrava muita licença, hoje em dia, principalmente para os clientes que nós atendemos, tem muito pouca não, né? Tem pouquíssima licença de importação, NCMs que nós trabalhamos que tem. Mas, por exemplo, deixa eu ver, vinhos, geralmente tem, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui de vinhos. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma aqui, Thiago.
Não, eu acho que eu vou ficar te devendo. Eu Não, não não tenho tem nenhuma licença. Não tem nenhum cliente meu que tenha feito licença ultimamente. Os produtos, como eu te Uhum. falei, na grande maioria, a licença é automática, né? Você não Sim. precisa fazê-la, né? Você não Uhum. precisa gerá-la aqui. Ou seja, depois, me corrija se eu estiver errado, registrou a LI, ele vai vir para análise. Depois, em análise, por fim, deferida ou indeferida. Estou Ou em errado? exigência, exatamente. Não Ou em exigir. exigência. Aham. Exatamente, é isso aí. Uhum. E o tempo depende do órgão anuente, né? Exatamente. Assim como a análise é feita cada um do seu jeito, uma vai automática, outra você usa um site, outra você usa um sistema para enviar para análise, para anuência, cada um Uhum. tem o seu tempo. Depende da quantidade de análise que eles estão fazendo, depende do órgão anuente, enfim, aí depende. Em média, aí, tem órgãos que levam 3 dias, em metro leva até 12 dias, às vezes está em 30, enfim. Depende de cada ano. Tiago, obrigado, cara. Obrigado mesmo. A aulinha mega rápida, mas acho que é super importante para o pessoal ver como é que é o negócio. E já fica o spoiler, DI. Nós vamos fazer isso. Vamos dar um tempinho, vamos dar, sei lá, alguns dias a gente volta com a DI. O que você acha? Fico à disposição, só me chamar. Beleza. Gente, qualquer dúvida, fala comigo. Vou colocar os dados do Thiago aqui embaixo. Ele é despachante aduaneiro, extremamente de confiança, um cara que manja pra caramba, não precisa falar nada. Deu uma aula aqui, tá bom? Tiagão, muito, muito, muito obrigado. Já sabe, o canal tá aberto para você sempre. Sempre que se precisar, estou aqui, sempre à disposição. Muito obrigado, Fechou, meu amigo? agradeço o convite aí, tudo de bom. Obrigado, meu amigo. Um Muito, abraço. muito, muito abraço. Agora voltando aqui para mim. Tá interessado? Olha que bacana. A gente vai lançando aos poucos agora como se faz tudo. LI, DI, DUI. Vocês vão entender como é o uso dos softwares da Receita, no caso o Syscomex, ou mesmo outro tipo de software para lançar esse tipo de situação. LI, DI, DUI, contrato de câmbio. Logo vai ter mais como é que isso faz em campo. Vocês vão gostar. Mas eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vamos com a gente que eu te dou o caminho das pedras. Vamos nessa? Mas além disso, você já se inscreveu no canal? Vai lá, se inscreve no canal, não dói nada. E eu prometo para vocês que tem conteúdos que vocês vão se interessar e muito. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você recebe as notificações de aulas, papos com o especialista, como é que se faz em campo. Logo vai ter mais aulas, vocês vão gostar. E eu fiz recentemente a Intermodal 2026 e pergunte ao seu capitão. Fala comigo, deixa sua pergunta, vai virar quadro aqui no canal, vocês vão gostar. Qualquer rede social pode ser, tá bom? Além disso, deixa o seu like. Faz isso pela gente, deixa o seu like, não dói nada, é muito bacana e o próprio YouTube então vai entender tudo isso. Compartilha para aquele seu primo que está começando na área de como é que se entenda como funcionam os bastidores de tudo. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixa seu elogio bacana ou aquela crítica necessária para a gente crescer junto. A área é muito interessante e vale muito a pena. Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para crescer na área. A área é incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.